de resultados desses diversos estudos e pesquisas. Próximo, por favor. Isso aqui é um dado interessante, eu não quero que vocês tentem, né, compreender cada linha dessas, vocês vão ter que dar um voto de confiança, que eu não estaria enganando vocês nesse momento, mas aqui nós temos uma evolução de 96 a 2009 da cobertura quantitativa, evolução quantitativa da cobertura dos temas de direitos da infância e adolescência na mídia impressa brasileira. Em média, 50 jornais, a pequena variação de um ano para outro. Depois há toda uma discussão aí de compatibilidade desses números. Quem tiver interessado eu posso apresentar fora da mesa. Mas o que é interessante notar é que é uma linha crescente. Quando a gente começa em 96, em 365 dias, você tem em torno de 11 mil reportagens. Em 2009, o último ano com dados consolidados, nós já temos 144 mil matérias, um pouco mais. E quando há uma pequena descida, é porque houveram também ajustes de metodologia. Nós tivemos que fechar um pouco o filtro, porque a quantidade de material a ser analisado era muito grande. O que é que isso significa? Primeiro, a importância de você ter séries históricas. É claro que faz todo sentido você ter radiografias do momento, mas se você pode ter uma perspectiva comparativa dessa, você pode dizer, com todas as letras, que a mídia brasileira hoje integrou a pauta dos direitos da infância e adolescência ao seu cotidiano. Ah, mas a cobertura é boa, é média, mais ou menos? São outros indicadores. Mas há um reconhecimento importante, esse tema está na pauta. E ao estar na pauta, está tratando dos direitos de uma população que está sobre-representada, apesar da evolução dos indicadores sociais brasileiros, continua sendo uma população sobre-representada entre os mais pobres, entre os mais excluídos, ou seja, uma população central para qualquer política de desenvolvimento inclusivo que nós queremos, desejamos para esse país. Então, obrigado. Próximo. Vocês vão ter que acreditar em mim. A primeira linha, em 96, não mostra o tema educação, que ocupa todas as outras primeiras posições, nos anos seguintes. Há dados qualitativos. Educação torna-se o principal tema de preocupação da imprensa brasileira. Isso é relevante? É fundamental. Todas as políticas públicas são importantes. Você não pode criar hierarquia, mas você pode reconhecer que há determinados caminhos que são prioritários para você chegar a resultados amplos em termos de inclusão. E educação, discutir educação. Próximo, por favor. Pela ótica de política pública é fundamental. Então, eu não vou chatear vocês lendo cada linha dessa, mas a primeira lá em cima é o tema educação. 66% das matérias publicadas sobre educação têm algum viés de política pública. Próximo. Lá embaixo, na última linha, é o tema violência. Apenas 4,8% das matérias sobre violência têm um viés de política pública. Tem uma abordagem de discussão do problema como um problema social. Discute-se soluções a partir de segurança pública, de inclusão social. Ou seja, uma cobertura de violência, 95% das vezes, tende a ser uma cobertura do fato violento, da cena do crime, e com isso não contribui para o enfrentamento de um desafio que é um desafio tão importante para o país. Então, esse tipo de análise, esse tipo de mensuração permite pelo menos duas coisas, permite uma série de outras, mas duas. Os veículos fazerem uma reflexão que pode impactar no seu comportamento editorial. Você pode ajustar sua política editorial a partir desse tipo de realidade. Porque a nossa experiência ao longo dessas 2 décadas é que falta capacitação para esse tipo de realidade. E parte do pecado, espero não ser condenado por essas palavras, vem do processo de formação, vem das universidades. Há também uma responsabilidade no espaço de preparação do futuro profissional,
onde a gente discute técnica jornalística, discute edição, discute uma série de coisas que são fundamentais, mas esquece de dar o básico para o futuro profissional que irá cobrir, espera-se, o Brasil real quando ele passar da porta para fora da universidade. Então, essa vinculação temática a gente considera importante. Não é que você vai ser um especialista em direitos humanos, mas você se torna um jornalista que minimamente trafega por esses conteúdos e consegue cobrir uma pauta de qualidade nessas temáticas. Esse defeito de preparação, ele é também responsabilidade das nossas universidades. E, claro, depois as empresas, muitas vezes, não se responsabilizam por fechar essas lacunas. E aí, resultados como esses podem acontecer. Como é que está meu tempo? Tá bom. Próximo. Exemplos de elementos que podem ajudar a avaliar, a partir do quantitativo ou qualitativo. Nós estamos trabalhando aqui com a metodologia que acho que vocês conhecem, chamada análise de conteúdo. Você vai pegar o elemento que é a matéria jornalística e vai fazer uma leitura crítica a partir de um questionário que identifica uma série de critérios que são considerados interessantes de avaliação. Ao você classificar cada uma daquelas 200, 500, 2.000 matérias, você tem dados na sua base que, ao serem cruzados, te dão diagnóstico, te dão radiografias de tendências dessa cobertura. O que é que eu tenho aqui? De novo, eu usei aquela técnica radical de anti-marketing, porque vocês não conseguem ler o que está escrito. Mas, menção a estatísticas. Eu procuro, enquanto faço jornalismo, oferecer elementos de contextualização e comparação em relação àquele tema que eu estou trabalhando, de forma que seja possível para o meu leitor ou telespectador perceber que eu não estou tratando de um fato isolado, que aquele programa que o governo lançou não foi a primeira invenção, ele vem de uma série de iniciativas de política pública de diversos governos, que há dados que me permitem comparar a realidade entre estados ou cidades, até entre países, e que, então, me permitem exercer o meu papel de cidadão, de fiscalizador daquelas pessoas que eu escolhi para governarem esse país. Se essas políticas estão indo na direção que eu concordo, como é que eu vou me empoderar, para usar uma palavra da moda, enquanto cidadão participativo, se eu não tenho acesso a informações que permitam essa reflexão, essa leitura crítica? Então, menção a estatísticas, menção à legislação. Eu estou trabalhando dentro do marco legal. Direito não é uma invenção. Aquela população quilombola, aquele segmento indígena não está pleiteando determinada questão porque um dia acordou e inventou que isso era bonito. Isso está dentro do nosso marco legal. Este é um direito que está sendo, de alguma maneira, violado ou esquecido, e que ali há um processo de exigibilidade em campo, acontecendo diante de nós. Então, não estamos fazendo assistência, não é porque nós somos bonzinhos, enquanto jornalistas, que vamos fazer a reportagem sobre aquele tema. Nós estamos cobrindo direitos, mas se nós não oferecemos ao nosso público essa informação, parece que tudo é uma questão assistencialista ou é o exotismo da pauta que justifica a presença dela no noticiário ou na página de um determinado veículo. E um outro elemento que a gente gosta de usar, e aqui é uma comparação de como ele aparece também em mais de 20 temas, é a citação a opiniões divergentes. A média de fonte de informação na cobertura da imprensa brasileira, em geral, é 1.4, 1.5, ou seja, nem todas as matérias ouvem pelo menos duas fontes, e algumas não ouvem fonte nenhuma. E a gente sabe, parte da correria, aquele processo todo que não cabe nesse momento discutir. Mas a questão interessante também é, naquelas que ouvem 2, 3 e às vezes 4 fontes, muitas vezes não há opinião divergente. Nós temos um coro dizendo que legal,
ou um coro dizendo isto é ruim, mas o debate que nos interessa, democrático, de diferentes perspectivas, diferentes visões, diferentes pontos de vista, ainda é uma lacuna que precisa ser rapidamente, espero, coberta. E, claro, dentro de um espaço de televisão ou mídia pública, isso se torna um elemento interessante de discussão, como mesas anteriores já focaram e amanhã voltarão a focar. Nós, a ANDI, como organização que nasceu dentro do leque de direitos da infância, nós dialogamos muito também com os atores sociais dos direitos da infância. E algumas vezes para eles é difícil entender que jornalismo é isso. É 2 ou 3 ou 4 lados, se for o caso. Muitas vezes o ator social, o militante, ele quer que só a voz dele esteja e só o lado dele esteja representado. Você pautar uma voz contrária a determinada proposta, às vezes, para essas pessoas não faz sentido. Elas gostariam de ver só a voz delas, mas isso não é jornalismo que cumpre um papel de interesse público. Nós queremos debate. Em relação a um tema, por exemplo, que eu acho que vai subir na agenda nos próximos meses, que é o debate sobre redução da maioridade penal, o problema, para quem é dos direitos da infância, me parece, não é terem pessoas que são a favor de reduzir a maioridade penal, que eu acho que não é a solução, eu pessoalmente. Mas o problema é que quem defende esse ponto de vista não traz argumentos sólidos, traz preconceito, traz os pivetes, vagabundo tem que ir para a cadeia e quanto mais cedo for melhor, que protege a sociedade. Isso não contribui para o debate público. Mas eu, pessoalmente, gostaria muito de ouvir argumentos. O que aconteceu nos países que reduziram a maioridade penal? O que avançou? O que não avançou? Por que outros deram a volta de outra vez e subiram esse patamar para 18, 21 anos? Então, estamos falando aqui de pluralidade de perspectivas, pluralidade de vozes. Próximo. E aqui, ganhei 5 minutos e eu vou cumprir. Devo isso a Alicia Shepard. O tempo é crucial. Você vê o que ela não faz pela comunicação pública. Que tal, e foi uma pesquisa muito interessante que realizamos, que tal observar como a mídia cobre a própria mídia? Será que os temas de comunicação, será que os temas de políticas públicas de comunicação, de marco legal das comunicações, são campo de interesse da imprensa brasileira? Então, de novo, né, só para balizar aqui o universo que estamos discutindo, estamos falando de jornais, aproximadamente 50 jornais, privados dos mais diversos estados do país, e no período 2003-2005. Eu tenho certeza que muita coisa mudou, e estamos trabalhando no sentido de atualização desses dados. Mas essa pesquisa traz, por exemplo, olha que informação interessante. O jornal, quando você tem veículos que não estão franca e diretamente envolvido com um grupo político X, Y ou Z. E quando não existe aquele fenômeno conhecido como propriedade cruzada, onde um grupo é proprietário de diferentes tipos de mídia, você tem uma cobertura mais interessada na discussão das políticas de comunicação, do marco legal, desse tipo de questão. Então, o Estado de São Paulo publica 2,6 mais textos que o Globo. A Carta Capital também publica 2,6 mais do que a revista Época. E o jornal A Tarde, na Bahia, publica 2,7% da amostra total de textos dos 50 veículos, enquanto que o Correio da Bahia, que tem interesse em televisão, em rádio, publicou apenas 0,8%. Então, nessa discussão que eu espero, oro todos os dias, para as mais diversas divindades, desse debate sobre um novo marco regulatório, o tema da propriedade de grupos de comunicação por políticos,
aquele fenômeno que a Economist, numa reportagem de coisa de um ano e pouco atrás, disse que o grande problema brasileiro na mídia era o grande número de